Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? É isso aí, mais um GADS, mais uma sexta-feira, graças a Deus, Sexta-feira. E começa hoje então mais uma temporada de GADS. Graças a Deus. Vamos fazer um suspense para ver qual é o tema? Vamos. O que você tem para nos dizer, Luiz? Sem fazer, você quer Dá que uma eu faça dica, suspense? dá uma Dá dica. uma dica. É quem nós somos. Minha dica é essencial na vida cristã. A minha outra dica é prioritária na vida do cristão. A minha outra dica é: o Filho do Homem veio para isso. Ah, isso já matou tudo. Ah, não, Sim, não. o Filho do Homem veio para... Servir e não para ser servido. É isso aí. Então, Não é? essa temporada nós vamos estar falando a respeito de servir, serviço, como que a gente aborda esse tema, né? Por que ele é tão tipo de importante? serviço Deus recebe? Como que eu sirvo a Deus, como que eu posso servir pessoas, né? Existe no mundo por aí algumas pessoas que servem coisas, como que isso funciona, como que Deus vê isso, né? Então vamos conversar a respeito deste tema, serviço, e como ele é tão importante, tão apaixonante. Para mim, meu coração queima, assim, o Rômulo sabe, o pessoal que está mais perto de mim aqui sabe, né? Que a minha vontade é sempre de botar uma camiseta preta, um bonezinho e fugir aqui para qualquer buraquinho, né? Porque é tão leve, é tão tranquilo, é tão fácil de amar e servir pessoas, né? Realmente a gente expõe quem nós somos através do serviço. Eu lembro de anos atrás eu costumava falar uma frase que você mesmo me corrigiu. E eu falava numa frase que era assim: nós amamos aquilo que nós ajudamos a construir. Nós amamos aquilo que nós servimos. E por anos eu falei essa frase e falei: nossa, verdade, faz sentido, faz sentido. E um dia conversando com você, você falou assim: Luísa, tá errada essa frase, né? E eu: tá errado? Como assim? E conversando com você, e fez todo sentido, porque naquela época você me dizia assim: Luísa, não, nós não amamos aquilo que estamos construindo. Quem ama, constrói. Quem ama, serve. Não é a respeito do resultado, é a respeito de reproduzir quem eu sou. Então, depois que eu aprendi isso, depois que eu tive realmente essa mudança de mente, né, comecei a pensar diferente, eu falei: isso é verdade. Eu amo a Deus, por isso eu sirvo pessoas. Eu amo as pessoas, por isso eu também posso servir a elas, né? Então, eu só exponho quem eu sei que eu já sou. E mudou tudo. E é exatamente isso que você comentou a respeito, né, do Filho do Homem, que a gente já vai citar esse versículo, mas é um tema muito, muito apaixonante, e eu sou extremamente grata a Deus pela oportunidade que a gente tem, né, diariamente de servir. E às vezes esse tema, esse título, né, a gente acha assim: é na igreja. Ai, né, já vão querer que a gente seja voluntário, que eu ajude o cego a atravessar a rua, que não sei o que, não sei o que lá. Quando, na verdade, não, né? Nós temos 24 horas do nosso dia, em todos os momentos estamos lidando com pessoas, seja de perto, seja de longe. Sempre existe a possibilidade de servir e de amar através do serviço, né? E muda tudo. E para você, Romulo, como que você entrou nesse tema? Como que ele chegou até você? Não, uma das coisas interessantes que eu acho, até você citando esse exemplo agora, existem várias, vamos dizer assim, ideias a respeito do serviço. E, com certeza, nós já nos deparamos com alguma delas. Por exemplo, tem um livro que muitas pessoas leem, principalmente entre os empreendedores, esses livros best-sellers, essas coisas, que falam sobre a liderança serva. Né? Eu não vou citar o nome do livro, não sei se eles estão me pagando o suficiente para eu citar aqui, né? Mas fala sobre uma liderança serva, ou seja, inclusive no meio fora da igreja, é um assunto de que tipo de liderança eu devo ter. A liderança autoritária, a liderança do domínio, a liderança que ajuda, a liderança que serve. Qual é a liderança que eu devo ter?
E é provado meio cientificamente lá que os líderes que servem, que ajudam, que correspondem, às vezes são mais eficientes, mais efetivos do que líderes que só querem mandar e aquela coisa toda. Né? Você vê fotinhos, aquelas fotinhos de Instagram, assim, aquela coisa. Aí tem como que fala? Chefe. Aí o cara está sentado em cima de uma pedra, mandando todo mundo fazer alguma coisa, puxar a pedra. Aí líder. Aí o líder é o primeiro a pegar a corda para carregar aquela pedra. Então você vê que serviço é um assunto assim, que é globalizado, é universal, tem muito conteúdo a respeito disso. E mesmo assim, nem todos nós conseguimos compreender esse assunto baseado na verdade. Às vezes a gente come esse conteúdo, se alimenta desse conteúdo, só porque vê lá que, olha, ele está falando sobre serviço, é algo bom, e eu coloco aquilo para dentro de mim. Mas nem sempre significa que aquilo está de acordo com a verdade ou o que a Bíblia diz. Por exemplo, aquilo que a gente constrói, a gente ama. Era um pensamento que você tinha. Mas quando a gente entende que nós somos amor e nós não fazemos pelo interesse, aí porque eu amo, eu sirvo. Porque amo, eu construo. Muda tudo. Muda a mentalidade. E uma das coisas que eu acho fantástico na palavra de Deus é meio que esse pensamento. Eu trouxe aqui um versículo, por exemplo, Marcos capítulo 4, versículo 22, que diz assim: porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Quando nós olhamos um texto como esse, vem dois pensamentos na nossa cabeça. Primeiro, nossa, se eu tenho um erro, alguma coisa que eu cometi, eu não quero que apareça. Né? Mas a Bíblia está dizendo que não tem nada oculto que não vai aparecer. Então, eu vou evitar a profetisa, porque daí ela vai revelar o meu erro. Porque Deus diz que não tem nada oculto. E a gente tem um modelo mental, muitas vezes, de condenação, por exemplo. E por causa desse modelo mental de condenação, a gente tenta interpretar a Bíblia de acordo com o nosso modelo mental. Mas a Bíblia diz que nós temos que levar todo o pensamento cativo a Cristo Jesus, ou seja, a obediência de Cristo, a obediência em Cristo Jesus, porque a palavra deve ser interpretada não pelos meus pensamentos, mas pelo ponto de vista de Cristo. Daquilo que Deus pregou através de Cristo, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o que fez Deus ser conhecido. Então eu tenho que interpretar as Escrituras através de Cristo. Então esse texto não está dizendo que eu e você vamos ser condenados e que tudo que a gente tentar esconder vai ter que vir à luz. Isso é uma interpretação secundária. Com certeza as trevas não prevalecem contra a luz e aquilo que está oculto vai ser manifesto. Mas o que Deus quer para nós é o seguinte: a Bíblia nos ensina que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus. Não significa que apenas aquilo que eu estou tentando esconder vai ser revelado, mas significa que aquilo que está escondido em Cristo Jesus é o que Deus quer me revelar. Então ele diz assim, não há nada oculto senão para ser revelado. Então tudo aquilo que está escondido em Cristo Jesus está escondido para me ser revelado. Deus quer que eu conheça esses assuntos espirituais, assuntos de vida, assuntos verdadeiros em Cristo Jesus. Porque conhecereis a verdade me faz livre. A verdade me faz livre. Então, se eu interpretar e conhecer a verdade que está em Cristo Jesus, eu vivo de uma forma livre. Não adianta eu comer conteúdo, me alimentar de conteúdo de qualquer lugar. Todos esses pensamentos, todos esses conteúdos têm que passar pelo gabarito chamado Cristo Jesus. Se for aprovado pela peneira Cristo Jesus, esse é o tipo de conteúdo que eu coloco no meu coração. Se não for, está fora. Está fora. E um dos mistérios que está oculto em Cristo Jesus chama-se serviço. Nós temos aqui na igreja um evento chamado Conferência ABA, e na Conferência ABA a gente tem uma equipe chamada Helpers, que é a Luísa que toca, né? A Luísa que orienta todo mundo, a Luísa que coordena. Nós temos aí em média 900 Helpers, né? Pessoas servindo por evento. É algo fantástico. Temos passado em algumas conferências de 1000
né, voluntários. E imagine, são 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, que tiveram uma consciência, foi revelada a elas o mistério do serviço. Então, por isso que eu estou curioso para conversar com você nessa temporada a respeito de serviço, porque eu quero saber o que você ensina para esse pessoal todo, para eles terem esse coração disposto, como que você revela essa faceta de Cristo Jesus, para que essas pessoas todas entendam que é importante servir. Então, o serviço é um mistério, é uma sabedoria, é um conhecimento que está oculto em Cristo Jesus, e os nossos olhos do entendimento devem ser iluminados para que a gente possa conhecer a respeito desse assunto. Né? Com certeza, aqui nós vamos falar a respeito de servir durante esses episódios que nós vamos lançar, durante, né, dessa temporada. Com certeza isso vai edificar muito, muito, muito as nossas vidas. E eu queria saber de você, acho que a gente vai mudar um pouco essa temporada. Sou eu quem faço a entrevista e Luísa responde. Frente a frente com Rômulo Carvalho. Luísa, pergunta. Tô nervosa. Qual que é a pergunta? O que você acha que é essencial para que as pessoas criem essa mentalidade da importância do servir? Terem uma mentalidade de que já são amados, de que já foram servidos. Uau! Porque nós citamos ali no comecinho, né, esse versículo, mas agora eu quero ler ele, que está em Marcos 10, 43 e 45. E diz assim: mas entre vocês não é assim, pelo contrário. E é literalmente como você sempre mostra pra gente, assim, né? Então tem um mundo todo dirigindo num caminho, indo numa direção, indo para o lado direito, e nós vamos ir para o lado esquerdo. Ou enquanto eles estão vindo na nossa direção, nós vamos e atravessamos entre ele. É contra o que o mundo tem pregado, o que o mundo tem feito. Então é o contrário, isso é a Bíblia que está falando. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E para mim, aqui está o segredo de tudo. Porque assim, se a gente olhar para o nosso contexto histórico, né, de realmente precisávamos de uma salvação. Sim, precisávamos, mas Deus podia olhar para a gente e falar assim, tá, vocês precisavam, mas, né, a culpa é de vocês, não é minha, né? Quem precisava se salvar era vocês. Mas quando a gente olha aqui no final desse versículo, ali no 45, diz, não veio para ser servido, mas para servir, muda tudo. Esse é o segredo. Sabe, se ele é 100% homem, era, né, quando Jesus Cristo estava aqui sobre a face da terra, 100% homem e 100% Deus, e nem sendo 100% Deus, ele não veio para ser servido, quem sou eu, então, para achar que eu mereço ser servida? E eu, olhando para Jesus, e toda vez que eu falo, né, eu leio a respeito de Jesus, e seja Natal, Ano Novo, hoje, amanhã, eu leio a respeito desse amor, eu falo assim, e já me dá vontade de chorar, porque eu falo assim, Jesus não precisava realmente ter feito nada daquilo que ele fez, mas ele decidiu fazer. Assim como eu não preciso servir, eu não preciso amar, eu não preciso abrir a porta, eu não preciso catar o lixo, eu não preciso deixar a pessoa que está no trânsito na frente passar, mas eu posso servir. Eu posso amá-la através de uma gentileza, através de um serviço. Eu posso realmente desfrutar de um dos frutos do Espírito, que é o amor, é a bondade, através do serviço. Eu posso, e não é resultado daquilo que eu posso produzir, é resultado daquilo que eu recebi da parte de Deus. Por isso que quando a gente conversa assim, a respeito desse mistério de servir, você até citou ali a respeito dos helpers, né, que eu sou apaixonada, porque nenhum deles está aqui porque a Luísa chamou, porque a Luísa insistiu, porque, né? Ou talvez até eles vieram numa reunião porque eu insisti, porque eu confesso que eu sou bem insistente e vou sempre ser insistente. Porque eu falo, pelo amor de Deus, como é que você está sobre a face da terra e você não serve? Mas enfim, isso é a minha alma às vezes que grita, mas eu volto e falo, não, pelo Espírito, venha entender numa reunião como que você pode demonstrar um amor. E eu sei que as pessoas se inscrevem, as pessoas decidem servir, não por causa de mim,
mas porque elas realmente têm os olhos dela iluminados e falam assim, não tem como. A partir do momento que eu entendi que o meu Senhor, o meu Salvador, veio para servir, eu preciso repassar isso adiante. Eu preciso servir alguém. Eu não estou aqui para servir a mim mesma. Eu preciso amar você. Como que eu posso te amar? E eu até comento com eles, né, para vocês que nunca participaram de uma reunião de helper, eu comento com eles, é quase um desespero, assim, da pessoa entrar aqui e o nosso objetivo é fazer com que ela seja constrangida com tanto amor, né, de falar assim, ó, tá bom, eu já entendi que vocês me amam. Não precisa me amar tanto assim. Por quê? Porque a gente o tempo todo fica declarando para ela que ela é amada, que ela é especial, que esses vão ser os melhores dias da vida dela. E a gente arruma o carpê, arruma o tapete, arruma o telão, arruma a luz, pergunta se tá bom, pergunta se tá ok, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Eu lembro uma vez uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Luísa, eu não aguento mais, as pessoas ficam me perguntando o que elas podem fazer, eu não quero que elas façam mais nada. Falei, ai, que bom, glória a Deus. Você precisa de alguma coisa? E ela começou a rir. Eu falei, mas a gente está aqui só para fazer com que você se sinta amado. Por quê? Porque eu já sei que eu sou amada. A família Helper já sabe que é amada. E você tem essa certeza que você é amada? Não por mim, por Deus. Porque eu não estou aqui para fazer com que você entenda, nossa, a Luísa me ama muito. Não, eu quero que através do meu serviço, o meu serviço glorifique ao Senhor. Você entende que é amada por Deus através do que eu faço. Você entende exatamente isso. É Ele que está te amando. Né? Hoje aqui, sobre a face da terra, né? Por enquanto, Ele ainda não voltou. Daqui a pouco Ele vai voltar. Né? Mas, por enquanto, nós estamos aqui. E Ele deixou o Espírito Santo como nosso helper, como nosso auxiliador, como nosso conselheiro, para que nós, com o Espírito Santo habitando em nós, a palavra diz em João, né? Eu deixo o Consolador para que ele possa lembrar vocês de todas as palavras que um dia Jesus disse. Então, se ele está em mim, eu, através do meu serviço, através da minha postura, através do meu sorriso e através das minhas palavras, eu posso lembrar a você como você é amado. Lindo sorriso, né? Como você é especial, maravilhoso. Então, sabe, o quão Deus te ama, o quanto Ele quer ter um relacionamento com você. Eu consigo ver Deus no seu sorriso. Amém, é isso aí, glória a Deus. E que Ele seja glorificado através do meu sorriso. Então é muito simples, é muito leve, é muito fácil, é muito tranquilo. É uma mentalidade diferente. Por isso que às vezes, eu não vou dizer que eu me assusto quando eu olho uma postura oposta a isso, né? Mas tem gente às vezes que fala assim, não, eu vou servir. Por quê? Porque meu líder está olhando. Porque eu quero pregar. E se eu não estiver servindo, não me botam para pregar. Não me botam para cantar. Sabe, como se fosse uma avaliação. E a minha vontade de falar para essas pessoas como se o serviço fosse um degrau para subir em algum lugar. É aí que eu falo, nem tudo que é ensinado é verdadeiro. Porque a palavra a respeito de servirmos é verdadeiro. Mas o serviço é o degrau para eu chegar em algum lugar, não é verdadeiro. É isso aí. Né? Então, ele diz que se eu me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, Ele me exaltará no tempo devido. E eu e você pegamos um texto, por exemplo, igual esse que você leu, se você quiser ser o maior, sirva. E eu falo, então vou servir para ser maior. Mas não é exatamente assim. Eu vou servir porque eu estou me rendendo à vontade de Deus. E Ele vai me exaltar, Ele vai me fazer maior no tempo devido, da forma dEle, quando Ele desejar. Senão se torna uma escada, um degrau, para que eu possa alcançar os meus próprios objetivos. E aí já fugiu do serviço. Já é obra morta. Já é obra morta. Esse texto que você está lendo, eu peguei ele em Mateus. Você pegou ele em Marcos, eu peguei ele em Mateus. E diz assim, né? Mas entre vocês não será assim. Né? Os governantes deste mundo, as autoridades deste mundo, eles dominam e querem as pessoas servindo a eles. E Jesus diz, mas não será assim entre vocês. Pelo contrário. Né? E aí você deu a minha ênfase aqui, mas pelo contrário, ou seja, nós estamos indo numa direção e pelo contrário, nós temos que mudar o nosso modelo mental a respeito do serviço. Termos a nossa mentalidade a respeito do serviço alinhada com o que Deus diz a respeito do serviço. E aí ele coloca que Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia.
Ou seja, servir é dar. E tem um texto que não fala a respeito, que nenhum outro texto consegue superar, que seria João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe? O resultado de eu ser amor é eu tomar uma atitude de amar. E como que eu posso tomar uma atitude de amar? Por exemplo, dando, servindo. Jesus, então, ele restabeleceu um padrão quando ele diz isso aqui, um padrão lá do jardim. Lá no jardim, eles diziam, a Bíblia nos ensina que, lá no jardim, né, que tinha no Éden, a Bíblia nos ensina que eles viviam nus e não sentiam vergonha. Como que você vive nu e não sente vergonha? Se você não tiver os olhos voltados para si, mas voltados para servir o próximo. Então era um lugar de amor, era um lugar de serviço, era um lugar de entrega, de se entregar ao próximo. Quando a gente fala servir, é bem interessante a gente entender o seguinte. Então, servir é trabalhar em favor do outro. Servir é trabalhar em favor do outro. Quando nós pegamos esse texto, por exemplo, Deus amou, por isso Ele deu. Então, Ele fez algo não para o seu próprio benefício, mas Ele fez algo para o benefício do outro. Essa palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, essa palavra deu no grego é a palavra didomi, ou didome, que significa dar algo a alguém. Dar algo a alguém de livre e espontânea vontade, não por obrigação, percebe? De livre e espontânea vontade, é porque eu desejo dar para a vantagem de quem recebe. Então, servir é trabalhar em favor do outro. É quando eu faço algo para você, não, de livre e espontânea vontade, ninguém me obrigou a isso. Eu faço porque desejei, porque sou livre para tomar tal decisão e fazer, baseado em quem eu sou, e aquilo que eu estou fazendo não gera benefícios para mim, gera benefícios para o outro. Então, isso é dídome, né? Dar algo a alguém de livre e espontânea vontade para a vantagem de quem recebe. Quando a gente lê esse texto, então, do contrário, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, ele está falando: eu vim trabalhar em favor de vocês. Uau. Eu vim pela minha graça. Eu vim pelo meu favor. Não que vocês mereçam e não que eu vou atirar algum benefício disso. O que eu quero é que aquilo que eu faça sirva a você. Né? Eu quero que isso se torne algo a seu favor, que vai te edificar, vai te ajudar. E o texto de João 3,16 continua, né? O que ele fez faz com que eu não pereça, mas me dê vida eterna. Imagina? Né? Que beleza, que obra perfeita. Ele didome, né? Ele deu de livre e espontânea vontade para o benefício da humanidade. Deus serviu a humanidade. Muito Por bom. isso que não existe ninguém maior que Deus. Porque Deus serviu a todos, aqueles que já foram, aqueles que aqui estão, aqueles que virão. Deus serviu a todos entregando Jesus. Né? Todos nós somos limitados pelo tempo que vivemos. Ou seja, se nascemos depois de Adão e ele já morreu, não temos como servir aquela pessoa mais. Podemos até construir algo que sirva algumas gerações à frente, mas as gerações que passadas já não são mais servidas pela gente. Só Deus pôde fazer algo que serviu a toda a humanidade. A toda a humanidade. Não existe como ser maior que Deus. Não existe como realizar algo maior do que Deus realizou. Ele trabalhou a serviço, né, a favor de toda a humanidade. Eu acho que se a gente coloca esse conceito de serviço na nossa mentalidade, a gente começa a entender muita coisa. E a gente começa a ter um padrão nessa peneira para podermos rejeitar alguns pensamentos. Por exemplo, sirva e você vai ser o maior. Né? Sirva, use do serviço para um degrau para você ser maior. Deixa isso de lado, porque servir é trabalhar
em favor do outro. Então, uma das coisas que eu e você precisamos entender é que, quando falamos de serviço, nós podemos pensar em 2 tipos de serviço. Existe o serviço, por exemplo, de eu vou fazer porque sou obrigado a. Mas lembra desse conceito. Servir é trabalhar em favor do outro. É, por exemplo, dídome. Dar de livre e espontânea vontade para o benefício do outro, de quem recebe. Tá entendendo? Sim. Isso significa, se eu sou obrigado a, não é um serviço, como que eu quero usar a palavra aqui, mas não quero trazer confusão depois, porque eu quero construir, durante essas temporadas, um pensamento. Mas é como se fosse um escravo, vamos colocar assim, um escravo. Ele é obrigado a fazer aquela tarefa. Então, ele é obrigado a servir. Ele é obrigado a executar, vamos pensar assim, ele está obrigado a fazer uma tarefa, mas aquilo não podemos chamar de serviço. Porque serviço é trabalhar em favor de alguém de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. Então, pessoas livres servem, pessoas escravizadas não. Uma pessoa escravizada pela ganância de querer ser o maior e ter mais, não apresenta serviço. Um líder numa igreja que ele fala assim, não, a gente tem que servir, e ele faz desse serviço para um tipo de plataforma para ele poder falar que ele é o maior por causa disso, ele está escravizado por essa ganância. Aí ele não apresenta serviço. Escravo pela própria agenda. Escravo da própria agenda, escravo da própria vida, escravo dos próprios desejos, escravo de alguma coisa, não está, então, escravo do dinheiro, não está, servindo. Porque servir é fazer de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. Está entendendo? É gigantesco isso, é seríssimo isso. É importantíssimo a gente entender isso. Eu vejo uma confusão na interpretação bíblica. Porque muitos dizem assim, não, eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo do Senhor, e um servo do Senhor. Tá, mas o que você quer dizer com isso? O que você está querendo? Onde que você quer chegar com esse assunto? Ah, Senhor, aqui está um servo seu, nu, pecador, miserável. Essa pseudo-humildade aí não vai te dar benefícios, tá? Entenda logo que se você é servo, você não vai usar dessas palavras para tentar arrancar um benefício de Deus. Tá entendendo? Se um dos nossos 3 filhos chegar assim para você, o que você vai fazer? Vou levar no médico, está doente, está passando mal, está delirando. Não faz sentido. E aí, em João capítulo 15, versículo 15, Jesus ele vem assim de uma forma muito legal. E ele diz o seguinte, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Enquanto vocês não me conhecem de fato, vocês se veem como servos. Está entendendo? Você se vê como esse escravo, você se vê como esse servo miserável, que não merece nada, que essa ideia toda. Já não os chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Ou seja, se agora eu conheço o que Jesus faz, como Jesus é, como ele se revelou, o que ele entregou, o que ele fez, eu não posso mais ser chamado de servo, mas ele mesmo me chama de amigo. Então, e um amigo já começa a apresentar um serviço de forma diferente do servo. Sim. Não é que o amigo não serve, é que o amigo já não faz baseado nas obrigações e total obediência, e a obediência, como se a obediência fosse um step para que Deus me abençoasse. Percebe? As pessoas, quando entendem que estão afastadas de Deus, elas têm a mentalidade de o que elas podem fazer para se aproximar. E começam a criar, por exemplo, o serviço, a obediência, essas coisas como se fossem steps
para que Deus pudesse abençoá-las. Mas quando você conhece o Senhor Jesus, Ele fala, você é amigo. Você é amigo. Porque agora você já me conhece. Então você já sabe que tentar nas suas obras, tentar do seu jeito, na sua obediência, na sua força, na sua capacidade, não vai fazer com que eu te abençoe. Você já entendeu isso? Porque você me conhece, você sabe que eu te abençoei, porque eu sou amor, e eu fiz isso de livre e espontânea vontade para que você recebesse o meu favor. Então agora você é um amigo. Você é um amigo. Depois que Ele nos chama de amigos, Ele morre por nós, Ele ressuscita, Ele assunta aos céus. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que nele crê não perece, tem vida eterna. E João capítulo 1, versículo 12 nos ensina que aqueles que creem nele, que recebem, aqueles que o recebem, que creem no seu nome, a esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E Romanos vai dizer, se eu sou filho, eu sou também herdeiro. E aí nós entendemos que não apenas deixamos de ser servos, não apenas deixamos de ser amigos, porque o amigo só sabe o que ele faz, mas agora eu e você, por conhecermos aquilo que ele faz, entendemos que somos agora salvos por ele, para sermos chamados filhos de Deus. E quando somos filhos, somos herdeiros de Deus. E aí aqui entra o assunto, né? Se somos filhos, Paulo, lá em Efésios, na carta dele para o pessoal lá, a carta de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, ensina o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como é que Deus age? Ele ama e Ele dá. Agora ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele não está ordenando uma obediência ou uma obrigação. Ele está dizendo, com a liberdade que você tem de filho, decida imitar o seu pai, decida aprender com ele. Quando ele diz assim, esse texto eu acho ele fantástico, porque quando diz assim, sejam imitadores de Deus, logo a gente leva um susto. Como assim imitar a Deus? Quem sou eu para imitar a Deus? O que tem em mim para imitar a Deus? Deus é esse Deus que disse, haja luz, houve luz. Ele colocou as estrelas no seu lugar, conhece, né, pelo nome, Ele sabe contar as estrelas, conhece o número de fio de cabelo na cabeça de cada um, nenhuma folha cai se não for por permissão dEle. Né? Esse Deus todo-poderoso, esse Deus magnífico, que está, né, onipresente, onisciente, onipotente. Como eu vou imitar esse Deus? E aí o versículo 2 ele nos responde. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores como filhos amados de Deus. Porque eu sei que eu sou amado por Deus, eu posso amar. Porque eu sei que eu sou amado de Deus, eu posso servir. Então, o serviço vem de uma mentalidade de abundância. Entende? Ele já me amou, Ele já me abençoou, Ele já me supriu, e porque Ele me amou, eu posso amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui a mentalidade a respeito do que é serviço vai crescendo. Então você pode ficar pensando que você é um escravozão, né? A tua obediência vai te levar a algum lugar, essa coisa toda. Não vai. A Bíblia diz que é pela obediência, pela desobediência de um só, né, nós sofremos. E pela obediência de um único homem, a saber, Jesus Cristo, é que nós somos reconciliados. Que nós podemos usufruir. Então nós dependemos da obediência de Cristo Jesus. Então esqueça um pouco essa mentalidade aí desse tipo de servo, porque esse servo não conhece a Jesus. Cresça um pouco e se torne um amigo.
Cresça um pouco e saiba que, porque ele é amigo, que você conhece o que ele faz, você pode crer naquilo que ele fez e se tornar um filho de Deus. E como filho você pode ser um herdeiro. E como filho você pode se tornar um imitador. E da mesma forma que para Deus servir é realizar um trabalho a favor do outro, eu e você agora, como filhos de Deus, temos a capacidade de realizarmos um trabalho em favor do outro. Mas eu acho que eu estou falando demais. Não, é muito bom. E é realmente isso. É chegar perante Deus, é chegar perante o mundo e entender de que eu não sou mais servo de Deus. Eu sou um filho de Deus que serve. É tão simples. Deus, obrigada, porque eu já tenho tudo. Alguém já tentou, não sei quando vocês estão ouvindo, já tentou dar um presente para uma pessoa que tem tudo? Uma pessoa assim de uma classe, né? Uma pessoa, né? Dá um presente para um bilionário, né? Às vezes é um pouco difícil, porque você olha, já tem. Então, e nós estamos nessa posição. Nós já temos tudo. E quem tudo quer, não quer mais nada, já tem tudo. Agora que eu já entendi que eu já tenho tudo que eu preciso em Cristo Jesus, a única coisa que me basta, eu já entendi que eu fui agraciada, que eu recebi algo que eu não poderia receber. Por isso agora eu escolho dar. Por isso que quando você pega, né, continuando nesse exemplo, né, você pega uma pessoa, né, que tem talvez uma, né, é difícil. Quando você pega e dá um presente para ela e você serve ou dá algo que surpreende, é algo realmente em amor. Né? Pega, esqueci o nome daquele cara lá, aquele cara que lança foguete para tudo quanto é lugar. Vou mandar um pix para ele de R$100. Obrigado. Ok. Agora, tenha uma atitude de amor, de serviço, algo que você demonstre amor. Percebe como é diferente? Como realmente a nossa vida é de fato corpo, é alma e espírito? Porque quando você semeia algo que é produzido somente pelo Espírito, isso gera algo dentro de uma pessoa que é mais do que alma, é mais do que o corpo pode agradecer, é mais. Porque aquela pessoa realmente ela recebe um amor, um carinho que não tem como expressar. Então é por isso que a gente fala, você pode sim abençoar uma pessoa financeiramente, com certeza, né? Dar desde um celular, um brinco, um carro para uma pessoa, mas não é a atitude de fato dar, é você entendendo de que, da mesma maneira que Deus amou, Ele deu, porque Ele é amor. Não fazer com que aquela pessoa, não é um anzol, né? Perceba que eu estou te servindo. Observe que, não, é um amor. E quando, não sei se você já passou por isso, Rômulo, mas tem um exemplo que eu já citei em algum dos GADs, mas que eu fui muito constrangida por tamanho amor. Foi quando a gente morava na Austrália, eu estava limpando um dos banheiros lá. E, de fato, botando a minha mão lá dentro da privada, porque eles pediram para eu limpar, então eu estava limpando lá. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu nunca botei a minha mão dentro da privada desse jeito, nem na minha casa, no Brasil. E, enfim, e eu estava lá, e estava tarde e tal. E entrou uma moça, entrou no banheiro e falou, oh, hello, hello. E eu lá dentro da privada, né? Enfim. E ela, bye, e tchau. Vaso sanitário. Vaso sanitário, desculpa, que palavra mais feia, né? Toilet. Mas, e eu lembro que eu fui pro próximo banheiro, e é claro que ia ter respingos de vômito, e eu me segurando para não murmurar. E eu, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu estou limpando o banheiro. Eu vim aqui estudar liderança pastoral na Austrália, e eu estou limpando um banheiro vomitado, Senhor amado. E a mulher volta. Lembra a mulher que entrou e falou hello e de repente falou bye? Ela voltou, ela me cutucou assim, falou, excuse me, licença. Ela falou bem assim para mim, ela falou, eu só quero te agradecer, I just want to say thank you, because you're doing something that you were not supposed to do. Porque você está fazendo uma coisa que você não precisava estar fazendo. Quero te agradecer. Obrigada por estar fazendo isso que você está fazendo. Em outras palavras, né? Obrigada por estar servindo, né? Porque eu estava fazendo aquilo ali como voluntária, ninguém estava me pagando para fazer aquilo ali. E ok, bye, good night, tchau. E aquilo dentro de mim, assim, eu lembro que eu estava de joelho, assim, limpando o banheiro, eu tive realmente algo, foi um amor de Deus que me constrangeu naquele momento, porque da mesma maneira que eu não precisava estar fazendo aquilo ali,
e ela se sentiu amada, né, por estar tendo um banheiro limpo, voltou e agradeceu. O meu Deus fez exatamente isso comigo. Ele não precisava me salvar, mas Ele veio, me salvou, Ele me resgatou, Ele me serviu, Ele estendeu esse amor. E é um constrangimento, não a ponto de assim, Deus, eu quero viver a minha vida em eterna dívida, em pagamento, ó Deus, vai guardando os meus piques assim para você. Não! Mas assim, Deus, eu já recebi, obrigada, Senhor. E é isso que você falou, agora eu sirvo pessoas, porque como que eu devolvo isso para Deus? Se Ele não fica recebendo, né? É claro que existe todo um outro pensamento, né? A gente realmente tem obras vivas, obras mortas, mas eu não estou aqui só para juntar tesouros no céu, né? Ai, Deus, então eu vou viver minha vida com o objetivo de ter uma mansão aí no céu. Não é isso. É assim, Deus, eu já entendi, eu recebi o amor que o Senhor me deu. Agora, eu posso estender esse amor para todas as pessoas, em todos os momentos, em qualquer situação, em todos os momentos, priorizando o outro. Exatamente isso que você falou. Com essa mentalidade de que sou filha, por isso sirvo. Não mais uma mentalidade de escravo, de servo. Não, eu entendi que sou filha. Eu estou na mesma casa, desfrutando de um banquete que o rei me proporcionou. Tenho a mesma natureza. Agora eu sirvo, agora eu amo, agora eu dou, não pensando em mim. Voltando a falar um pouco dos helpers, né? Nós temos um estatuto aqui que a gente apresenta para eles, que é: amamos a Deus em primeiro lugar, servimos a todos, somos os terceiros e sorrimos sempre. E a gente bate bastante nessa tecla de ser o terceiro, porque quem está em primeiro lugar? Deus em primeiro lugar. O próximo, quem está ao meu redor, em segundo, e eu por último. Ai, mas eu estou com muita fome. Ai, mas eu estou muito cansada. Ai, mas eu queria estar dormindo. Ai, mas eu queria... Mas só mais um pouquinho. Não faça pelo seu esforço, né? Vai valer a pena, né? Porque um dia a gente vai chegar lá na glória e um anjo do Senhor vai falar: nossa, eu lembro daquele momento da tua vida lá. Não, nada a ver. Sabe? Mas porque assim, vale a pena. Alguém pode glorificar a Deus através do meu serviço, está valendo, é para o Senhor, para que o nome dele seja honrado. Né, Luísa, qual que é a diferença se a família Helper tiver 5 pessoas, se só tiver a Luísa e o Rômulo, 100 pessoas, 200 ou 1.700? Nenhuma. Por quê? Porque são pessoas que entenderam, que tiveram os olhos iluminados, que se colocaram em último lugar. Por isso que nós, como liderança, até se a gente puder abordar nesse tema, né, uma liderança, né, você que está à frente de um grupo no seu trabalho ou em uma igreja, né, não apresente isso como um fardo, ou não apresente isso como uma barganha, mas mostre para eles através do exemplo de Jesus. Eu gosto muito de usar um termo também que a gente fala, não é assim, vocês aí vão ser helper? Vocês aí vão servir? Né? Vamos ser helper? Vamos servir? Jesus sempre fez isso em todos os momentos. A gente pode ficar lendo os evangelhos ali, era lindo. Ele desvia, eu até aqui coloquei alguns pontos que me chocou assim, com tanto amor e carinho. Quando eu li isso, eu falei: Deus, o que o Senhor quis dizer quando você fez isso? Que diz o seguinte, olha só. Jesus, quando ele estava aqui, ele nunca se colocou em primeiro lugar. Em toda a sua vida, ele foi exemplo de serviço e de gentileza. Desde o primeiro milagre, ao se dispor a ajudar um casal com problemas. O que ele precisava se meter lá? Que problema ele tinha que acabou o vinho? Nenhum. Mas ele olhou e falou assim: eu posso servir esse casal. E serviu. Depois ele sorria com ternura para as crianças. Diz em Marcos 10:16, então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Se você é uma pessoa que lida com criança, você sabe que nem todos os momentos você quer, né, ficar... Às vezes meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Criança de Jesus, como tem tanta energia, né? Criança de Jesus tem energia para gastar, corre para cá, corre para lá. E ao mesmo tempo, Jesus ali, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Ele precisava estar servindo, estar amando? Não, mas ele servia. E outra parte também diz que ele, para os desvalorizados sociais. A história ali relata que um leproso chegou até ele e perguntou: mestre, se quero? E ele fala: quero. E impondo-lhe a mão, sabe? E quando eu olho esse versículo, eu quase tremo. Porque essa era a hora de Jesus pegar um ramo de oliveira, né? E curar com o ramo de oliveira, né? Tipo, pim, seja abençoado. Não, ele tocou num leproso. E eu falo: meu
Deus, Senhor, você tinha muito bem a capacidade, né, de curar com um sopro, né? Basta uma palavra. Isso, basta uma palavra. Aquela era a hora, Jesus. Mas não, é de propósito. Sabe, ele falava assim, eu sei, mas eu quero servir. Ninguém toca em você há muito tempo. Eu sei que você está com essa lepra, sofrendo disso há muito tempo, que você não sente um toque de um humano em você. Mas eu quero te tocar e te curar, eu quero. Sabe, você é especial. Eu te amo, eu quero você. E tudo isso através do serviço. Ele se dispunha a ouvir as tristezas dos enlutados ali, quando realmente perdeu o irmão. Eu tenho tantos, né, versículos, eu posso entrar, mas não quero entrar em detalhes, né? Jesus, se você tivesse chegado um pouquinho antes, talvez ele não teria morrido. Mas eu estou aqui. Sabe, está tudo bem, eu estou aqui para te servir. Ele interrompeu uma pregação no meio para alimentar uma multidão faminta. Sabe, pensa você como um palestrante, pessoas pagam para te ouvir. Pessoas chegaram até ele porque queriam ouvir o que ele tinha para falar. Mas ele, olhando nas pessoas que elas estavam cansadas, estavam com fome, ele interrompe. Para quê? Para servir elas. Pessoal, eu estou vendo, vocês estão com fome. Vamos dar uma paradinha, né? Não foi exatamente isso que aconteceu, mas você percebe? Por quê? Porque ele servia, porque ele amava. Ele sentou-se à mesa com publicanos, com leproso, com Marta, com Maria. Tantas culturas que a gente olha hoje. Tem pessoas, né, em países que não começam reuniões se tem uma mulher na mesa. E Jesus sentava e conversava. Independente de quem era, ele servia a todos. Ele atendia gentilmente, tanto pobres como ricos, como centurião, idosos, judeu, rico. Entre os 12, ele servia, ele amava. Em todos os momentos, com a sua gentileza, Jesus impactou a vida de todos que o conheceram. Com a gentileza, através do serviço, Jesus impactou a vida de todas as pessoas que conheceram. Tem um filme que eu assisti com você há um tempo atrás, que é um romano que corria, umas corridas e tal. E enquanto ele estava vivendo, ele olha Jesus de canto. E ele cita uma frase que ele fala assim, aquele lá prega através do amor. E aquilo me chamou a atenção, porque mesmo, e eu imagino que era assim realmente na época, mesmo uma pessoa que não tinha nada a ver, que não, talvez, né, nada com nada a ver, mas estava vivendo num mesmo contexto histórico, né, no mesmo ano que Jesus, na mesma cidade que Jesus, chamou a atenção. E falou, aquele prega através do amor. Sabe, e talvez nunca teve um contato, mas aquela semente do amor chegou até ele. Por isso que às vezes a gente fica pensando no resultado de coisas que nós fazemos, quando na verdade Jesus não pede isso para a gente, e sim, semeie amor. Deixa que eu dou o crescimento, deixa que a minha palavra dá o crescimento, deixa que eu sou Deus nessa situação, descanse. A única coisa que realmente ele pede é sirva, ame, estenda o amor, estenda o carinho, estenda a presença de Deus que você já recebeu. E isso é gigantesco. Isso é valioso demais. É muito precioso, é muito precioso. E aí você percebe, né, por que ela é que lidera os helpers, né? E você também, Rômulo Carvalho. Mas uma das coisas que me chama a atenção, que na minha cabeça fica assim, resumindo o teu pensamento, é: eu não preciso, mas faço. Porque isso mostra que é de livre e espontânea vontade. Eu não preciso, mas faço. Jesus não precisava, mas fez. Deus não precisava, mas fez. Quantos homens na Bíblia não precisavam, mas fizeram? Quantas pessoas nós conhecemos à nossa volta que não precisam, mas fazem, né? Então nós somos imitadores de Deus como filhos amados porque Ele amou e nós amamos. E amar é dar, e dar é dar, trabalhar, servir, se doar para o benefício do outro. Nós não precisamos, mas damos. Eu já tenho tudo, eu quero dar. Por isso que uma das coisas que eu e você precisamos entender é: nós não servimos como aquele escravo lá que é obrigado a. Mas Ele nos fez amigos, filhos, e quem é filho de Deus é herdeiro de Deus.
E por ser herdeiro de Deus, o que mais eu preciso se eu tenho a herança em Deus? Se a minha vida está guardada nele, se as palavras que ele tem são espírito e vida, se aquilo que eu recebo dele é paz, justiça e alegria no espírito, o que me falta? O que está me faltando? Para eu viver insatisfeito, para eu viver reclamando, para eu viver... Nada falta, ele me é suficiente. Ele me basta. E através dele, desse governo que ele estabelece através de mim, aí eu usufruo de tantas coisas. Ele diz que usufruir disso é bom, perfeito e agradável. Então, eu, como filho de Deus, ele me fez herdeiro. E uma das heranças de Deus para a humanidade, para aqueles que nele creem, é ser rei da terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 ao 6, ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A palavra aqui, rei, muitos traduzem como reino, mas é a palavra basileu que fala de ser um príncipe, de ser um rei, de ser o dono de uma terra. E a palavra sacerdote é hiereu, que é sobre o sacerdócio, aquele que presta culto diante de um Deus. Então ele nos chamou em Cristo, a obra de Cristo Jesus foi para que eu e você pudéssemos ser também estabelecidos, não apenas como filhos e herdeiros de Deus, mas ao sermos herdeiros de Deus, existe uma promessa que podemos ser herdeiros da terra, do mundo. E nós somos chamados por Ele mesmo, reis da terra. Então, eu e você não estamos vivendo essa vida aqui na terra como servos, como escravos, como miseráveis, obrigados a... Eu e você somos chamados pelo próprio Deus de reis da terra. E agora, quando você entende isso, o rei está faltando o que para ele? Nada. O rei tem que fazer o quê? Nada. Entende? Porque ele tem, ele faz, não porque ele quer ter. Ele é livre desse interesse. O rei não se preocupa com a falta. Ele tem todo o reino nas mãos. Ele foi abençoado com todo esse reino. Ele recebeu tudo isso que ele tem. Com que falta ele está? O que está faltando? Por que ele estaria preocupado com isso? Não é verdade? Então, uma das coisas que me chama a atenção são textos como esse aqui. Eu trouxe um texto bem legal aqui. Marcos capítulo 6, versículo 22 e 23. A filha de Herodias entrou no salão e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Olha a mentalidade de um rei. Ele vê alguém que tem menos do que ele e ele fala: eu lhe darei, peça o que quiser e eu lhe darei, até metade do reino. Percebe que a cabeça dele não é de falta, a cabeça dele é de como eu posso abençoar, como eu posso retribuir, o que eu posso dar. Inclusive até metade do reino eu te dou. Que mentalidade. Então o rei não se preocupa com a falta. Percebe? Eu estou tentando levar a gente nessa temporada, Se você chegou nesse vídeo, talvez escute os vídeos anteriores, mas nós não servimos com a mentalidade que somos obrigados, porque servir é fazer algo de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. Se você é obrigado, isso já não é livre e espontânea vontade. Mas Jesus nos fez conhecer as verdades espirituais para que possamos conhecer o mistério do serviço, do verdadeiro serviço. E Ele nos fez reis. E o rei é quem serve de verdade.
Porque o rei faz de livre e espontânea vontade. Ele não tem que fazer, mas ele faz. E ele não precisa se beneficiar de nada no que ele faz. Por isso ele beneficia o outro. Então, Deus nos conduziu a uma estatura de reis. Ele nos chama de reis e sacerdotes. Ele nos chama de reis da terra. Para que eu e você aqui, enquanto estamos aqui, possamos servir uns aos outros com a mentalidade que já fomos abençoados por Ele. E porque fomos abençoados por Ele, podemos abençoar os outros, servir aos outros. Está entendendo o pensamento? É isso aí. É aquele texto que diz assim, Jesus diz, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. O que Jesus está nos ensinando nesse texto? Jesus nasceu escravo. Ele era judeu, e judeu era escravo de Roma. E o cidadão romano que visse um judeu ou um povo que fosse escravizado por ele, esse cidadão judeu teria que carregar o que aquele cidadão romano estava pedindo. Então, se esse cidadão romano estivesse carregando algo pesado, visse um judeu e dissesse, ei, carregue isso para mim, era lei carregar aquilo para o romano durante 1 milha. 1.600 metros. Tinha que carregar. E Jesus diz o seguinte, se alguém te obrigar a carregar 1 milha, carregue 2. O que é que Jesus estava ensinando? Abandone a mentalidade do escravo, de fazer por obrigação, somente por obediência. Mas faça de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. Não sirva como escravo, sirva como um rei. Está entendendo? Por quê? Porque a 1ª milha você faz como obrigado. A 2ª milha você faz de livre e espontânea vontade para o benefício do próximo. Ele estava ensinando as pessoas a servirem como ele serve. Não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, para o benefício do outro. Esses textos são fantásticos. Quando um rei, por exemplo, diz, até metade do meu reino te darei. Sabe, as pessoas é que vivem na terra do rei. O rei é o que serve, é o que permite eles habitarem ali. O rei é o que está amando, é o que está colaborando, é o que está cuidando de todos. Né? Vamos esquecer os modelos terrenos de rei aqui agora, né? Que tem suas corrupções na natureza humana, essa coisa toda. Mas vamos pensar num rei bondoso, de um reino celestial. Como que ele age? Sabendo que ele tem tudo, ele serve. Sem precisar fazer, ele faz de livre e espontânea vontade. E é nesse modelo de reinado que Deus nos chama a viver. Então eu e você estamos aqui na terra e nós estamos aqui para dominar sobre as coisas e servir pessoas. Jamais ao contrário. O diabo tentou corromper essa verdade, fazendo com que a gente sirva coisas. O meu tempo é para ganhar dinheiro, o meu tempo é para ter mais bens, o meu tempo é para a minha vida é para conseguir mais coisas. Eu tô servindo coisas e as pessoas são meu trampolim para eu ter mais coisas. Ah, eu vou usar essa pessoa porque daí, com esse network, eu vou conseguir tal coisa. Ah, eu vou usar dessa pessoa porque ela fazendo esse serviço para mim, eu vou conseguir tal coisa. Então, o mundo funciona assim. As autoridades do mundo, eles dominam sobre as pessoas e servem as coisas. E Jesus está falando, para vocês não será assim. Pelo contrário, vocês servem pessoas e dominam sobre as coisas. E vocês vão usar das coisas que vocês dominam para servir essas pessoas. Uau, muito bom. Isso é reinado. Isso é reinado. Somente um rei, somente os reis fazem de todo o coração como para o Senhor. Amém. Não tem como você pensar, eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus. E fazer de todo o coração para como o Senhor. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E ele faz pela obrigação. Aquele que não se considera servo, mas faz pelo seu interesse, não faz pelo benefício do outro. Ah, eu vou servir a Deus porque Deus vai me dar tal coisa. Aí ele não está servindo a Deus. Por isso que Deus nos ensina o seguinte. Como serviço é uma revelação do amor, nós podemos entender o texto lá em João, 1 João, da seguinte forma. Ele diz assim,
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, ou seja, porque eu fui plenamente satisfeito em Deus, eu posso amar alguém. E Ele diz, ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. Como o serviço é uma revelação do amor, ninguém pode dizer que serve a Deus se não serve ao seu irmão a quem vê. Muitas e muitas pessoas dizem, eu sou um servo de Deus, eu sou um servo de Deus, então você tem que carregar isso aqui para mim. Ninguém pode dizer, eu sirvo a Deus a quem não vejo, se eu não sirvo ao meu irmão a quem vejo. Ninguém pode dizer, eu amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem vejo. Porque o amor é uma via de uma mão só. Ela não vai e volta. Então, Deus nos amou e não tem como eu virar para Deus e amar Deus. Não, sabe? Não, o que Deus precisa de você que você possa dar? Nada. O que Deus... Nada. Sabe? Não tem como. Não tem como. Então, o amor é uma via de uma mão só. Se eu fui amado, eu amo. Eu fui amado por Deus, então eu amo alguém. Jesus usa algumas parábolas. A quem muito foi perdoado, muito ama. Ele coloca, existia um homem que tinha uma grande dívida. E ele vai diante do seu senhor, do seu rei, e o rei perdoa ele a dívida. Mas quando ele encontra um dos seus conservos, aquela pessoa também devia a ele. E ele fala, eu vou jogar você na prisão, até que você me pague o que deve. Quando o seu senhor fica sabendo disso, ele diz, o que foi que você fez? Eu não te perdoei uma dívida maior, por que você não perdoou o outro? Percebe? Se você queria se manifestar, me revelar, você deveria ter perdoado também. Não tem como eu amar o rei, mas eu posso amar o próximo. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não amar o próximo. Não tem como eu dizer que sirvo a Deus se eu não sirvo o próximo. Está entendendo? Somente um rei pode ter essa mentalidade. Somente um rei pode chegar à mentalidade de que eu posso dar sem que ninguém faça nada em troca para mim. Em Mateus capítulo 25, versículo 40 diz, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. A única forma de servir a Jesus Cristo é servindo a um dos pequeninos irmãos. Aleluia. Tem um versículo aqui que eu achei também de Hebreus 13, 1 e 2 que diz, continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Continue a amar a todos. Continue. Não importando se é alguém pobre, rico, importante, não importante. Irmão. Que você conhece ou não, ame como irmão. Irmão. A questão é que precisamos ter uma mentalidade abundante para servir sem interesse. Para servir de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. É porque se eu tenho uma mentalidade de necessitado, eu sempre estou achando que eu vou ter que ter algo. Ou eu quero conquistar algo, ou eu quero ser servido. Mentalidade de dominador e mentalidade de vítima. Uau. Ah, eu não tenho porque não me ajudaram. Ah, eu não tenho porque ninguém faz. Ah, eu não tenho porque... Mentalidade de vítima. Ah, você tem que tomar as rédeas da sua vida, fazer do seu jeito. Se você não fizer, ninguém vai ajudar você, ninguém vai fazer por você. Mentalidade de dominador. Uau. São frases que estão por aí. Inclusive, se você servir, você vai dominar. Uau. Percebe? Sim. Agora, se eu tenho uma mentalidade abundante, aí eu sirvo de livre e espontânea vontade para o bem do próximo. Amém. Ah, aí é perfeito. Amém. Aí é da mesma forma que Deus fez. Aí é imitando o meu Deus como um filho amado. E somente os reis têm essa mentalidade abundante.
Então, se eu fico me vendo como um servo miserável, como um perdedor, como alguém que não tem nada e nunca vai ter nada, e nunca vai chegar lá, e não sei o quê, e Deus precisa fazer, e Deus precisa abrir a porta, e Deus precisa fazer a obra. Queridos, Deus não abre a porta porque Deus não é porteiro, Deus não faz a obra porque Ele não é pedreiro, né? E não é assim. Não é assim. Perceba, em Cristo Jesus, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Em Cristo Jesus somos herdeiros da promessa que foi feita a Abraão, herdeiros do mundo. Nós somos abundantes. Amém. Nós temos vida de rei em Cristo Jesus. Amém, Lambano. E porque nós temos vida de rei, nós podemos fazer aos pequeninos irmãos. É isso aí. Eu faço, quando ele diz, quando vocês fizeram um dos pequeninos irmãos, a mim fizeram, é porque lá em Colossenses está escrito assim, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Quando diz não faça para os homens, não significa só, não faça para agradar a Luísa. Rômulo, não faça para agradar você também. Não para os homens, eu me incluo nisso. Faça para o Senhor. Uau. E como que eu posso fazer para o Senhor? Reinando. Como que eu posso fazer para o Senhor? Abençoando um dos meus irmãos. Amém. Porque quando fizer a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fez. O que Jesus está ensinando aqui que é muito precioso? Se eu faço a um pequenino, o pequenino não pode me dar nada em troca. Então eu fiz de livre e espontânea vontade. Eu fiz para o benefício do outro. Porque é fácil fazer para o maior. É fácil querer fazer para o maior. É fácil querer dizer eu quero servir a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é todo poderoso. Vai que eu tiro alguma coisa dele. Vai que eu ganho alguma coisa com isso. É fácil querer fazer isso. Mas querer fazer a um pequenino? O pequenino não tem nada para te entregar, não tem como te agradecer, não tem como colocar você em grandes posições, não tem como te retribuir. Quando você faz a um pequenino, você fez de livre e espontânea vontade, você fez para o benefício do outro. Isso é fazer como para o Senhor. Amém. E não aos homens. Amém. Está entendendo? Sim. Isso é fazer de forma livre. Isso Amém. é fazer de forma abundante. Amém. Por isso nós precisamos ter essa mentalidade abundante para servir sem interesse. Eu sirvo como se fosse a pequeninos. Sirvo sem o desejo de retorno. Assim fiz a Cristo Jesus. Amém. Isso me lembrou um pouco de Levítico 19. Ele cita numa parte ali do versículo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu confesso que quando eu era adolescente, quando eu me converti, eu ouvia esse versículo, cada um ame seu próximo como a si mesmo, eu falava assim, e o versículo continua, eu sou o Senhor, né? Mas eu olhava e falava, não entendi. Deus, para ser bem sincera, não sei como é que você quer que eu faça isso, porque, sim, eu confesso, eu me amo, tal, mas eu acho que eu amo outras pessoas, sei lá, meu pai, minha mãe amam você mais do que eu amo a mim mesma. Eu não me coloquei num patamar assim, eu não tenho tanto amor assim por mim mesma como você está dizendo aqui. Eu olhava esse versículo e falava, nossa, acho que está meio errado isso aqui. Né? Tinha que ser, ame o próximo mais do que você ama, porque falei, será que está errada a minha autoestima? Sei lá, eu lembro certinho dessa situação na minha adolescência. E nisso, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele falou, Luísa, é no sentido assim, em que momento você vai olhar para você mesma e vai falar, nossa, tomara que eu caia e tropece e quebre meu pé. Nossa, bem que eu podia bater meu braço aqui e machucar. Não, você nunca deseja o mal para você mesmo. Em nenhum momento você deseja o mal para você mesmo. Você quer passar por lá e dar certo. Muito bom. Você quer que... Uau, muito bom. Verdade, você quer que teu emprego dê certo, você quer ganhar o melhor salário, você quer ter o melhor cabelo, você quer ter a melhor roupa, você quer o melhor para você mesmo. Só que a partir do momento que a palavra de Deus diz assim, ame seu próximo como a si mesmo, quando eu olho para o próximo, eu desejo o melhor para ele. E é muito engraçado, porque há um tempo atrás a gente teve as Olimpíadas, né? E é muito engraçado porque você assiste uns esportes assim, né?
Nossa, que legal, vamos Brasil. Nossa, tomara que aquela outra caia da trave. E de repente você fica, não, o quê? Não, tá tudo errado. Eu não estou refletindo a minha natureza divina. E eu não sei quantos do público estão me assistindo aqui, já passaram por isso, né? E eu falo, não, isso aqui tá errado. Cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Então tudo aquilo, né, de amor, não de idolatria, né, mas tudo aquilo que é perfeito, tudo que é maravilhoso, todas as bênçãos que eu já desfruto de Deus, tudo aquilo que eu já recebi, essa certeza da minha salvação que eu tenho em Cristo Jesus, é isso que eu desejo para o meu irmão, e eu amo ele dessa maneira, e eu amo ele tanto, e eu sirvo ele a tanto, que eu quero que ele tenha essa mentalidade também. E quando eu tive essa revelação do Espírito Santo, ali em Levítico 19, eu falei, meu Deus, Senhor, é isso. Eis-me aqui, Senhor. Eu já falei várias vezes para Deus, eu falei, Deus, se eu não tiver a oportunidade para te servir, para servir pessoas, para oportunizar pessoas para te servirem, me leva. Porque eu vou ficar fazendo o quê aqui? Vou ficar gastando oxigênio? Deixa outra pessoa que respire no meu lugar, então. Porque se eu não estou aqui para demonstrar o amor de Deus, para fazer com que pessoas possam glorificar o nome do Senhor, eu não estou aqui para nada. Então, assim, Deus, como que eu posso, através do serviço, fazer isso? E por isso que às vezes eu me pego virando amiga de uns Uber que eu pego e fazendo alguma coisa, porque em todo momento, você sabe, às vezes Luísa, tá bom, Luísa, ok, para de falar, né, com a pessoa, mas o tempo todo eu fico tentando chegar numa oportunidade de como que eu posso apresentar Jesus Cristo para aquela pessoa, né? E às vezes é difícil só falar assim, oi, Jesus te ama, quer aceitar Jesus? Né? Eu preciso falar oi, tudo bem, que lindo seu sorriso, né? Até eu chegar, para ela entender que ela se sente amada. Mas eu falo, Jesus, né? Viver com você é tão bom, mas é tão bom que essa pessoa também precisa entender isso. Então, como que eu posso, através do serviço, se é necessário um pouco mais do meu tempo, que tome mais do meu tempo. Que é necessário um pouco mais da minha agenda, que tome a minha agenda. Se é necessário ficar um tempo a mais, onde eu não imaginava gastar um tempo a mais, então tá bom, Senhor. Mas como que eu posso servir pessoas? E é essa mentalidade que nós realmente precisamos ter. E que realmente nós olhamos que no Antigo Testamento as pessoas se viam como servos. Mas agora no Novo Testamento eles servem como reis, servem como filhos, servem, ajudam a aliviar o peso. Dá aqui, tá pesado, vem aqui que eu carrego com você. Você não está sozinho. E no âmbito de igreja, é por isso que a gente fala, né, para você pastor, para você líder, para você que serve na sua empresa, preste atenção no seu público. Porque se de fato ele só está olhando ele, não, eu vou sair desse emprego onde eu ganho R$500 porque eu vou para lá, porque eu vou ganhar 501. Com certeza ele só está procurando o bem dele mesmo. Como que você faz? Luísa, como que você consegue então incentivar? Lembre ela quem ela é em Cristo Jesus. Aborde a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. Esteja do lado, sirva, alivie esse peso, traga ela junto. Porque às vezes as pessoas não conseguem vir sozinhas. E uma coisa que me chama muita atenção é as pessoas, né, se sentem tão confortáveis em conversar comigo. Eu amo isso, né? Pode continuar me mandando mensagem no Instagram, no YouTube, eu estou sempre aqui. Mas o que eu amo é, Luísa, como é que eu faço para pregar na Comunhão Cristã Aba? Né? Às vezes eu olho umas perguntas que chegam para mim e eu falo, nossa, será que as pessoas mandam essas perguntas para o Rômulo também? Não precisa responder, Rômulo. Né? Luísa, eu queria ser super helper, eu queria liderar um ministério na igreja. Como é que faz? E às vezes eu respondo, às vezes não, mas se você entendesse, querido pastor, querido amigo, querido líder, que, na verdade, Deus procura adoradores. Na verdade, estamos aqui porque hoje, eu e você como pastores, numa igreja maravilhosa, porque o nosso coração sempre foi de servir. A gente nunca chegou aqui pensando como é que um dia eu posso ser pastora desse lugar. Né? Sirva, ame. Luísa, quem que você chama então para liderar um dia uma equipe aqui? Aqueles que já estão servindo. Meu querido e amado irmão, por que eu vou escolher você que está lá, que nunca nem serviu? Percebe? Porque a gente serve com aqueles que estão servindo. Ministério não é posição. Exatamente. Ministério é reconhecimento do corpo, da função daquele membro, né? Pare de tentar alcançar, pare de achar que é um degrau, venha e sirva. Luísa, mas eu já sirvo demais. Tá, continue servindo. Tem que lembrar que servir
É trabalhar de livre e espontânea vontade para o benefício do próximo. Exatamente. E é tão bom, e deixa eu compartilhar, eu sei que já falei, mas é tão bom servir como igreja, né? Porque a gente vê uma criança de 10 anos, um adolescente de 14, de 15, um adulto de 30, um adulto de 60, um de 90 servindo junto, fazendo a mesma coisa, abrindo e fechando a porta, pegando o lixinho, tirando a fralda do fraldário, que foi caprichada por aquele bebê abençoado que comeu a feijoada. Sabe? Servindo ali o bebê comendo a feijoada. Não vai comer a feijoada. Um bebê não dê feijoada para o seu bebê, tá? Não pode. Mas sabe? Porque por amor. Por amor. E não está tirando aquela fralda lá fedida do banheiro pensando assim, nossa, tomara que alguém me veja tirando essa fralda. Não. Está servindo por amor, porque a próxima pessoa que entrar no fraldário vai ter um fraldário limpo. Vai poder desfrutar de algo bem tranquilo, um piso limpo, para que ela possa honrar o Senhor. Para que ela nem se atente, que o banheiro estava tão limpo, ela pode voltar aqui para o culto e receber a palavra de Deus de maneira tranquila. Através de, meu querido amado irmão, você pode sentar nessa cadeira aqui, por gentileza? Não, eu não quero. Meu querido e amado irmão, você poderia, por gentileza, assim a gente consegue te receber da melhor maneira e todo o fluxo de pessoas que ainda tem para entrar vão poder se assentar num lugar legal também. Uma vez eu li uma história e eu fiquei chocada com essa história. Você sabia que na Suíça as pessoas, nos estacionamentos, as pessoas que chegam cedo estacionam mais atrás do estacionamento? Sabe por quê? Porque elas falam nas assim... vagas mais distantes? Nas vagas mais distantes. Por quê? Porque eles falam assim, eu cheguei com tempo, eu cheguei meia hora antes. Talvez vai chegar alguém daqui 10, 20, 30 minutos atrasada. Se ela puder estacionar mais perto, ela vai precisar percorrer um caminho menor até a empresa. Ela não vai chegar tão atrasada. E quando eu li essa história, eu falei, meu Deus do céu, que mentalidade de reino, de serviço, de amor ao próximo. Não vou chegar primeiro, que bom que eu cheguei primeiro, a melhor vaga é minha. Não. Como que eu posso servir? Esses dias eu vi um outro vídeo também do Japão. Sabe quando as malas caem no aeroporto, assim, que às vezes quebra e a gente reclama com a companhia aérea? Tem uma pessoa com uma luvinha que fica lá virando a mala com aquela parte, assim, com a alça para cima, para que as pessoas possam pegar com maior facilidade. Falei, Jesus, eles estão revelando a você lá através desse serviço também. Que lindo, que maravilhoso. E eu não sei se essas pessoas, têm de fato ali a presença de Deus ou não, são exemplos que eu vi na internet, mas é isso. E nós que temos a palavra de Deus viva aqui, como que eu posso desesperadamente amar ao meu Deus servindo ao próximo? Facilitando a tarefa para que o outro possa vir e servir de uma maneira mais tranquila, mais leve, aliviar o peso, para que o próximo que chegar ali possa sentar e ter um lugar bom, possa ter uma iluminação gostosa. Tudo isso aqui, talvez você que está ouvindo pelo Spotify, você não vê, mas aqui quando a gente grava, tem toda uma iluminação linda, um telão maravilhoso, tem uma arte que alguém criou, para que através dessa arte você receba Jesus. A gente não bateu a nossa cabeça num poste e falou, vamos fazer um negócio ali. Não! Como que a gente pode revelar Jesus através disso? Se essa imagem, se esse corte, se a masterização desse áudio chegar para você de uma maneira mais tranquila, você consegue acessar Jesus de uma maneira mais tranquila. É tudo para a honra e glória do Senhor. Mas deixa eu te fazer um pedido, querido e amado irmão. Eu não sei quem é você, eu não sei a maneira que você vive, mas posso te fazer um pedido? Analise a sua vida, a sua agenda, os seus compromissos. Eu sei que é importante você estar fazendo algumas coisas. Eu sei que você está estudando de noite, trabalhando o dia inteiro, que tem que prover, que tem conta para pagar, que o boleto vai vencer daqui 2 dias. No dia 10 ele vai vencer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se disponha. Abra 1 minuto na sua agenda, 5 minutos. Se disponha durante 1 mês. Eu vou servir em algum lugar. Eu vou servir de alguma maneira. Eu vou tentar servir numa área diferente. E posso te desafiar, eu não gosto de usar muito essa palavra, posso te encorajar. Pega uma área que talvez até você reclame. Nossa, por que o ar-condicionado está assim? Por que o estacionamento parou assim? Pegue uma dessas, venha servir junto. Você vai ver o amor que Deus vai despertar dentro de você por aquela área, por aquelas pessoas. Você vai começar a orar pelos estacionamentos que chegam, porque você vai passar por aí e ver pelos carros que estão ao seu redor. Você vai se ver amando pessoas que você nem sabia que você poderia amar. E você vai estar revelando a Jesus de uma maneira que você nem sabia que você poderia revelar. E isso vai glorificar ao Deus
Todo-Poderoso. E isso é servir, e isso é amar. Por isso que eu pergunto, Rômulo, como que eu posso te servir da melhor maneira? Querida igreja, como que a gente pode te servir da melhor maneira? Querido pastor, como que eu posso honrar a sua vida hoje? Pergunte. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte, como que eu posso te servir hoje? Como que eu posso te amar hoje? E tenha certeza absoluta de que você vai estar revelando ao Senhor através daquela atitude, através dessa decisão. Filipenses 4:5 diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Sabe, e a palavra aqui no grego, ver, é ver mesmo. Porque às vezes a gente estuda as palavras no grego, que não é tão, né? Aqui tem um significado completamente diferente. Não, e ali é notar, é perceber, é o visual. Então, que todos observem que através desse GADS, que eles podem amar a Deus. Que através da minha atitude amável, em falar com o meu marido em um podcast, ou em lavar a louça na minha casa, ou em estacionar o meu carro, em fazer qualquer coisa, que eu possa realmente servir, que eu possa realmente amar. Eu acho que servir, acho que a gente já entendeu, né, que é um dos assuntos essenciais da vida cristã. É a forma como a gente revela o amor de Deus, é como a gente revela Cristo Jesus às pessoas. Lá em João 13 ele diz, ame os outros assim como eu os amei. Entregue a sua vida, se doe. Amém. Não por interesse e não por obrigação, mas de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. Amém. Paulo, ele diz assim em 1 Coríntios 15, ele nos ensina o seguinte, a graça, 15:10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, não foi inútil. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Muitas vezes a gente fica pensando que, eu já sou abençoado, então eu não preciso fazer nada. Não, na verdade, essa graça que te abençoou vai te capacitar a servir ainda mais. Né? Vai te capacitar a servir e trabalhar ainda mais. E esse trabalho é para o meu benefício? Não, é por graça. Então, você já foi favorecido, por isso você favorece. Né? E ele diz assim, eu sou o que sou pela graça e eu trabalho também pela graça. Então, não fui eu, não é a minha obra, não é... quando ele diz assim, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, ele estava falando, o favor de Deus estava comigo enquanto eu trabalhava. Por isso a graça não foi inútil. Porque receber e ser abundantemente abençoado por Deus por motivos egoístas é transformar essas bênçãos em algo inútil. Salomão foi extremamente abençoado por Deus, ele diz, eu me provi, eu fiz, eu tive, eu pude, e isso tudo se revelou inútil. Mas Paulo diz, eu trabalhei, servi, me entreguei, amei, e a graça de Deus não foi inútil. Então, graças a Deus, é sexta. Graças a Deus pudemos ter uma temporada a respeito de serviço. Graças a Deus podemos crescer nessa revelação e entender que a graça de Deus não precisa ser algo inútil nas nossas vidas. Amém. Mas ela nos capacita a amar, a servir, a revelar a Cristo Jesus. Eu queria agradecer a todos, mesmo chegando ao fim dessa temporada, né, de que por estarem participando, por estarem compartilhando os vídeos. Eu sei que quando você clica no vídeo e manda para alguém, você também está servindo aquela pessoa com essa porção da palavra de Deus. Né? Eu acredito que isso tem edificado as pessoas, porque isso edificou a minha vida, essa palavra viva, essa palavra que transforma, essa palavra que me levou a viver assim. Então, queria agradecer a todos vocês que participam do GADS, graças a Deus é sexta, e queria deixar a Luísa terminar e encerrar essa temporada. Amém. Eu só queria ler esse último versículo aqui para a gente encerrar. Um dos últimos ensinos de Jesus foi, a gente encontra ali em João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes gentileza, amor uns aos outros. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor, servir.
E eu sei que eu e você revelamos a presença do Pai. Então podemos sim ser discípulos do nosso Senhor Jesus, continuar ecoando essa mensagem que há tantos anos atrás Ele veio e proferiu como verdade, servindo, amando, nos doando, nos entregando, caminhando mais uma milha assim. Ai, se precisar mais 5, mais 10, caminhando sim, porque não é pelas nossas próprias forças, mas é pela dele, sabendo que tudo temos e tudo podemos naquele que nos fortalece. Então continue abençoado, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Graças a Deus é sexta, uma ótima sexta-feira para você. E obrigada pela sua participação nessa linda e maravilhosa temporada. E fique ligado para a próxima temporada. Sim, continuem abençoados. Tchau, pessoal.